Olá, seja bem-vindo a mais um No Time for Gurus, um evento da 8D Hubify com especialistas de marketing, vendas, pós-vendas. E hoje a gente tem aqui esse podcast em parceria com a DH Media. E jovem, estamos com uma galera de peso aqui, tá? Temos duas pessoas, só que essas pessoas representam uma história incrível. Eu sou Marcão Andrade, sócio, fundador da 8D Hubify. E já quero começar apresentando um dos convidados. E o primeiro deles, jovem, é chamado assim por muitos como pai do inbound marketing no Brasil. Eu definitivamente fui a pessoa que, sem nunca ter visto até então, foi a pessoa que mais me ensinou sobre inbound marketing, mesmo que depois eu descobri que isso era uma estratégia de inbound marketing. Então, só que mesmo assim eu tenho uma gratidão incrível, tanto que eu aprendi de inbound com esse carinha aqui. E o currículo, assim, cofundador da RD Station e fundador da máquina de aquisição de clientes. Isso já fala muito, porque esse cara ensinou isso basicamente para o Brasil inteiro. André Siqueira. Andrezão, obrigado, Prazerzão cara. pra mim estar aqui, Marcão. E é isso, André, galera, se ele for falar o currículo dele, fala, cofundador RD, fala baixinho assim. Nitidamente foi o cara, muita gente fala também que foi o cara que abrasileirou o inbound no Brasil, então obrigado de coração por participar com a gente. Super prazer, espero contribuir aí com a turma também. Boa, excelente. E agora sim, meu segundo convidado, também chamado de pai, um pedaço do marketing, só que outro levemente diferente, não deixa de ser um pouco de inbound também, chamado por muitos como o pai do marketing de conteúdo no Brasil, e que eu já vi direto caminhando na Savassi, mexendo no celular, tomando um cafezinho, um suquinho. E ano passado, essa para mim é a melhor descrição dele, tá? Ano passado aqui no RD Summit, uma colaboradora do meu time chegou e falou, Marcão, te admiro mais hoje. E eu falei, nossa, que legal, será que é por causa da minha palestra? Ela falou, o meu ídolo do marketing digital te conhece, te abraçou e dançou com você. E aí, esse ídolo dela do marketing digital, e olha só, cofundador da Rock Content, principal referência de marketing de conteúdo do Brasil, atualmente comandando PBIP School. Caraca, tem que brilhar na pronúncia falar. E diretor de marketing Latam da Nuvem Shopping. Com vocês, meu conterrâneo, Vitor Peçanha. Opa, e aí, Marcão, prazerzão estar aqui, cara. Valeu demais pelo convite aí. Boa, e agora não mais caminhando na Savassi, né? Caminhando onde hoje? Agora na Vila Madalena. Mas por favor, Vim vamos pra São tomar Paulo. um café na Savassi, na UP, né? Um beijo, Dri. Sempre que eu estiver lá. Boa, e assim, pessoal, estamos aqui com dois pais, né, do marketing digital, e agora eu acho que vale a pena a gente passar por temas que são definitivamente duas pessoas que iniciaram esses dois temas aqui no Brasil. E aproveitando, vou pedir para você seguir nas redes sociais da 8D Hubify. E aí, jovem, procurem tudo, YouTube, Instagram, LinkedIn, que a gente está lá, 8D Hubify. E agora, a minha primeira pergunta vai para o André. Depois de, André, você ter iniciado tanto essa parte de educação, iniciado muito a evangelização, a primeira vez que eu vi esse termo foi o próprio André implementando no Brasil, do que você viu de inbound lá atrás? Nós estamos em 2024. Os meus registros na minha memória tem mais de 7, 8 anos, acho que é a primeira vez que eu vi você tratando sobre o tema que eu comecei a aprender. E minha pergunta é, você acha hoje, em 2024, mais difícil fazer inbound do que era quando você começou? Em vários termos, sim, né? Eu acho que, querendo ou não, existe uma concorrência por atenção. O inbound, ele depende da atenção das pessoas. Você está ali buscando a atenção delas e tentando reter essa atenção para, ao mesmo tempo, educar e vender. E, naturalmente, nos últimos anos, o volume de empresas e pessoas produzindo conteúdo só aumentou. Então, a disputa por essa atenção é certamente maior. E isso dificulta o trabalho em vários aspectos. Claro que algumas coisas ficaram mais fáceis, né? Então, por exemplo, aprender sobre inbound hoje é muito mais fácil do que há 10 anos atrás. Você contratar alguém que já conheça e que já tenha feito é muito mais fácil do que era lá atrás. Então, as ferramentas estão bem melhores hoje do que eram lá atrás. Então, várias coisas sim melhoraram, mas eu acho que o ponto primordial, que é essa disputa por atenção, ela
ela ficou mais difícil. E aí eu acho que ela demanda ainda mais capacitação, ainda mais investimento, ainda mais capacidade do profissional para fazer a diferença e conseguir se destacar, sair desse lugar comum, né? Acho que antigamente eu acho que qualquer pessoa que me falasse, eu estou fazendo inbound marketing, ou eu estou fazendo conteúdo, eu falava assim, isso aí já está bem encaminhado, isso aí já está saindo na frente e vai ter resultado. Hoje alguém me falar, eu estou fazendo inbound marketing, eu estou fazendo conteúdo, não quer dizer absolutamente nada. Se ela não estiver fazendo muito bem feito, com um plano muito claro, identificando bem a persona, encontrando os meios de gerar um valor diferenciado, desproporcional nessa entrega, ela não vai conseguir se destacar, ela não vai sair do lugar e vai reclamar e dizer que aquilo não funciona. Então a gente teve algumas coisas que ficaram mais fáceis, mas ao mesmo tempo o todo... Acho que se eu fizer um comparativo, acho que sim, ficou mais difícil. Justamente por essas facilidades, se trouxe muito mais gente. Com muito mais gente, você tem um esforço maior para se diferenciar e conseguir chamar atenção, né? A disputa por atenção, ela é soma zero. Para alguém prestar atenção em você, ela tem que tirar essa atenção de algum lugar. Você não consegue somar. E aí, naturalmente, com mais competição, fica mais difícil. Entendi. E pensando do seu lado, eu acho que minha leitura, né? Não vou nem adicionar IA na pergunta, mas e na área de produção de conteúdo, velho? Você acha que está mais difícil? O que você enxerga desse desafio de quando você começou para hoje? Cara, aí eu vou seguir bem a resposta do Bé, sabe? O volume de conteúdo aumenta, sabe? Apesar que assim, é natural o volume de conteúdo aumentar, ele está aumentando desde que o mundo é mundo, desde que Gutenberg inventou a prensa, sabe? Mas sim, aqueles canais que eram fáceis, digamos assim, eu vou abrir e fechar aspas, mas fáceis. SEO 15 anos atrás, sabe? Social era pouco usado profissionalmente, até mesmo mídia paga, tá? Hoje eu falo muito pouco exclusivamente de conteúdo. Tá? Hoje, na verdade, meu plano é matar o termo marketing de conteúdo, né? Você fala que eu sou o pai, cometer infanticídio ali. Porque assim, cara, eu gerava lead, mídia paga, via anúncio promovido ali no Facebook Ads, a 5 centavos um lead. Então, eu promovendo um e-book a 5 centavos o lead, eu podia tacar dinheiro que fosse, encher o topo funil, pior conversão do mundo, eu batia minhas metas de receita, tá? Então, o que eu acho? Assim, está mais difícil, claro, até porque a gente teve uma expansão de canais muito grande, redes sociais demais, formatos distintos, formatos algorítmicos, tipo o TikTok. A vinda do mobile mudou o comportamento para muitas das coisas que a gente sempre fez, tá? E o volume, beleza? Então, assim, ficou mais difícil, mas ficou mais difícil para aquelas estratégias de alto alcance que a gente conquistou ali com um certo grau de facilidade 10 anos atrás, sabe? O que basicamente só faz com que a gente tenha que mudar a estratégia. A história do marketing é as coisas ficarem mais difíceis. Nunca houve, esse ano ficou mais fácil. Eu até dei um exemplo que eu acho muito legal, que foi o Buzzarello, que era da Tecnisa, que ele me contou que em 2006, quando saiu a Lei Cidade Limpa, aqui em São Paulo, ficou mais difícil. Porque você não podia mais pôr outdoor de prédio, você não podia pôr mais cavalete na rua, e a galera passou pela mesma coisa e falou, gente, como é que a gente faz marketing agora? Hoje soa meio ridículo, mas a gente se adaptou, sabe? Então, ficou mais difícil, macro, muito amplo, mas aquela coisa de você achar o seu público, fazer uma coisa ali um pouco mais nichada primeiro, encantar uma audiência um pouco mais específica, se tornou mais importante, né? Entendi. E vou falar até pelo André, eu lembro que quando eu comecei a estudar de inbound, a sensação era, se você fizesse os cursos que tinham disponíveis, que eu acho que foi um grande alcance da Rock com o Peçanha, e seu DRD, era o famoso assim, cara, assiste lá 2, 3 cursos que tem, ou videoaula, ou conteúdo do DRD, do André Siqueira, do Peçanha, que você já vai estar dominando inbound, marketing digital. E eu vejo muita gente muito segura, o síndrome do impostor, não conseguindo estudar na velocidade em que as coisas surgem. Então, aí vai um pouco da minha pergunta para vocês. Onde vocês têm estudado, e aí, André, acho que seria legal começar, e onde você recomenda que as pessoas procurem conteúdo e estudem na atual velocidade, porque é o famoso assim, antes a sensação era, vai em tal lugar, consuma A, B e C,
tá top, ano que vem você olha outra coisa. Hoje a sensação é que se você não abre uma news ou coisa do tipo, cara, você vai ficar para trás. Então, primeiro, André, onde que você consome conteúdo hoje para se atualizar? E o segundo, o que você recomenda para as pessoas se atualizarem? Cara, eu tenho um processo, na maioria das vezes, de escolher alguns poucos temas e, a partir desses poucos temas, entrar muito fundo neles, entender quem são as referências, quem são as pessoas que estão falando. Em geral, eu começo a seguir ela nas redes sociais, eu procuro pelos livros, pelas palestras, e eu faço um aprofundado do tema. Então, em geral, é o meu processo principal de aprender. Algumas coisas ainda chegam para mim por redes sociais. Eu ia falar o falecido, mas não é falecido, mudou de gênero, só o Twitter. O atual X, né? É uma rede que eu sempre gostei de usar. As pessoas não falam muito dela, não é muito famosa, mas eu sempre usei. Eu acho que ela tem uma conexão boa. A história da RD sempre foi de olhar muito para fora até do país, mais do que para cá. Então olhar para evento gringo, olhar para referências gringas, porque querendo ou não, essas coisas surgem antes lá, na maioria das vezes. Os profissionais estão lá, estão vivenciando e testando e errando isso há mais tempo. Então a gente consegue cortar um pouquinho de caminho aqui. Eu brincava sempre que é legal ser brasileiro, que você pode prever o futuro. Você vai para um evento nos Estados Unidos, você vê o que eles estão falando lá, daqui a 3, 4 anos a gente vai estar tendo a mesma discussão aqui. Acho que esse tempo até tem encurtado ao longo dos anos, mas ainda assim tem uma distância ali. E eu acho que eventos são também uma baita, não quero ter viés aqui, a gente está no RD Summit, que é uma cria da RD, mas eu acho que é uma forma de você trocar, de ver temas que eventualmente não estavam no seu radar, de ver o que estão trazendo, de ver se tem alguma coisa fora do radar. Mas o que eu queria responder, na verdade, é até a rebeldia da sua pergunta, é o contra, né? Assim, eu acho que você procurar tudo que está mudando e tudo que é novidade é um processo enlouquecedor. É Vai dar insustentável, ansiedade, né? é insustentável, você vai elevar seu nível de ansiedade. Mais do que isso, eu não acredito que você vai conseguir resultado, porque o resultado ele depende, muitas vezes, da consistência e profundidade. E você não consegue ter profundidade e consistência se a cada semana você está olhando para uma coisa nova e para uma coisa diferente. Então, eu acredito menos nessa busca desenfreada pela próxima grande coisa. Eu acredito mais em fazer um trabalho muito bem feito naquilo que eu escolhi dominar e fazer, mesmo que já seja uma coisa, sei lá, cara, TV tá ultrapassado, mas, cara, tem gente que faz TV pra caramba. Você viu a palestra que teve do cara do Itaú? Itaú é uma baita empresa que domina muito bem esse canal há muitos anos, de uma forma que eu não sei, eu não saberia fazer, eu não apostaria, mas, cara, os caras sabem, escolheram e dominam isso. E eu acho que tem várias coisas que não são a maior novidade, mas, cara, eu acho que tem condição de fazer bem, de dominar, e meu caminho está muito mais em insistir nelas do que em ficar procurando a próxima. Acho que esse processo é muito enlouquecedor. E 2019, RD Summit, não sei se tem no YouTube, mas um jovem chamado André Siqueira. Sabe o que eu lembrei? Você falando no slide, conhecimento T, você lembra que você falava disso? O T-shaped. T-shaped, passar de forma superficial, de A a Z, bem, não é? Só e a vertente que você escolhe fazer a descida. Sua fala me fez lembrar dessa imagem. Você precisa ter algum conhecimento geral, você precisa ter, assim, não dá para uma pessoa que está aqui hoje falar, cara, eu não sei o que é o ChatGPT e eu não vou usar. Então você tem algumas coisas que sim, são obrigatórias, mas, cara, tem muita coisa que não. Tem muita coisa que você consegue fazer bem com os recursos que você já tinha, né? Nada a ver com o tema, mas tem um profissional de futebol muito bem sucedido, um cara que é referência, que ele não tem WhatsApp. O pessoal que quer conversar com ele manda SMS. É um negócio inimaginável, eu não recomendo isso. Mas o cara é muito bom no relacionamento, o cara é muito bom na negociação, ele joga tão bem em cima dessas bases que esse outro problema ou deficiência se contorna de diferentes frentes, né? Então, eu pensaria muito nesse caminho também. Excelente, tu acho que complementando, eu concordo com o Dé, não dá para acompanhar tudo. Hoje, na verdade, eu pessoalmente, eu estudo muito pouco marketing por si só, assim. Eu estudo muito psicologia, comportamento, são áreas que eu gosto. E o que eu falo assim,
para quem está estudando marketing, qual que é a grande diferença hoje? Essa época né, que o Dé estava falando, você tava falando, é assim, você vai lá e faz curso de inbound, faz curso de marketing de conteúdo, cara, você aprendia tudo. E a gente fala, cara, eu consigo fazer isso é fazer marketing, sabe? Só que era uma visão meio míope, a gente não sabia disso, mas a gente se enganava, óbvio, que a gente funcionava muito bem. Muito do que é inbound, a gente não existe numa bolha, tá? E eu só fui notar isso depois, assim, o inbound, ele é uma visão, é uma ótima estratégia, o marketing de conteúdo, né, funciona bem, mas ele está conectado em várias coisas que a gente meio que ignorava, tá? Um exemplo muito claro, assim, eu vou pegar lá da Rock, é o seguinte, cara, a gente patrocinava os RD Summit, RD On The Road, e falava assim, isso aqui não gera lead, beleza? A gente... Cara, pra mim gera, viu, André? não, mas Tô brincando. Eu amava a Rock porque eu lançava um projeto novo, eu já tinha o primeiro patrocinador a gente garantido. patrocinava tudo. Não tinha... E assim, a gente tentava, óbvio que gerava leads, tá? Não é que não gerava, mas gerava lead, funcionava. Mas não era assim, putz, se você ir lá bater ROI, não era os melhores investimentos. Naquela época, tá? Mas a gente gostava de fazer, a gente achava que ajudava. YouTube, os cursos, cara, 600 mil alunos, a gente ficava assim, putz... Caraca. 600 mil. Quando eu saí da Rock, 600 mil alunos, 250 mil certificados. Que isso? A gente falava assim, cara, isso aqui não vai gerar lead direto, só que, cara, você lançava um curso grátis, tem tanta métrica indireta que dava resultado, aparece no Summit, sua busca branded aumenta no Google, e a gente não olhava para isso, sabe? Medição de evento, e aí eu acho que o Dé vai saber até melhor que eu, não é o que você faz lá agora, é 6 meses depois, você já tem impactos ali, sacou? Eu falo, esse tipo de visão meio limitada era um problema naquela época. E eu acho que os cursos entram muito nisso. Então hoje que eu falo com todo mundo. E eu gravei um curso recente, falei, galera, é o seguinte, primeira coisa que você tem que aprender é fundamentos do marketing. Se você não sabe segmentação, posicionamento, proposta de valor, branding, todo o resto é conhecimento que pode durar pouco, tá? Se você sabe isso, é a analogia que eu faço com cozinheiro e chefe, né? Você é um chefe. Qualquer coisa que vier aí pra frente, você sabe pegar os ingredientes e fazer algo. Se você é um cozinheiro, você só sabe repetir receita. Então hoje eu falo assim, galera, estuda esses fundamentos de marketing. Estuda o porquê você faz as coisas, os princípios. E aí você, na hora de executar mais tático, escolhe alguma coisa, igual o Dé falou, escolhe alguma coisa e foca naquilo, não vai pulando de galho em galho, mas sem os fundamentos, você tá sempre ali com o risco de virar um apertador de botão, mudou um algoritmo, você já não sabe o que fazer, entendeu? Então hoje eu olho muito isso. Por que eu falo da psicologia? Porque o marketing é fundamentalmente psicologia, na maneira como você se comunica com as pessoas, entendeu? Legal, genial. E me fez lembrar, quando a gente começou na RD com o projeto do consórcio Magalu, o pessoal perguntou, não, como é que vocês inovaram? A gente não consumia conteúdo de marketing, a gente ia para consumir conteúdo de sistema, BPMN, Exato. desenho de processo, porque eu olhava para o embalde e falava, não tem nada aqui das buchas que a gente precisa resolver. E aí sua fala me fez lembrar justamente como buscar conteúdo fora, porque às vezes é aquilo, né? Eu já classifiquei inbound como, esse negócio de baixar e-book não vai dar certo. Mas o inbound é a relação da entrada, da procura direta ali com a empresa, tanto que a analogia surgiu até por causa de metrô, da região de Bosque. Inbound é indo em direção ao centro da cidade, outbound, saindo, então excelente sua colocação. E agora minha pergunta para você, PC, e agora sim entra a palavra IA para cumprir todo o podcast e eventos que vai ter alguma pergunta disso. Para ranquear no algoritmo. Dá um check obrigatório. Exato, obrigatório. Mas aí minha pergunta para você é, se tem um caso que eu vejo exemplo e tem até estatísticas de quanto são os casos de uso respectivos de IA para a produção de conteúdo, cara, eu vejo que se fala muito do quão ficou fácil, quanto é rápido. E eu queria ouvir de você o que você vê de ponto positivo e negativo disso, porque a gente já mediu coisas, por exemplo, no IDHubFi, que iniciar a produzir conteúdo por IA, às vezes, melhorava a maneira que a gente media todo o processo, e não necessariamente que sempre a IA gerava a melhor performance, às vezes ela trazia uma consequência positiva. Eu queria te ouvir o que você vê de ponto positivo e negativo no tanto que essa galera fala. Então não quero só ouvir, e se quiser passar de forma rápida pelo positivo, à vontade, porque eu fico curioso de ouvir os dois lados da moeda. Tudo bem. Cara, qual é a questão da IA? A IA ela tá vindo com muita força
E eu vejo muito o poder da IA como algo que vai ajudar o criador de conteúdo, tá? A gente está no momento de entendimento. O Google não sabe o que fazer com IA, beleza? Ele muda o guideline o tempo todo. Ah, não vai ranquear em IA, vai ranquear IA. Agora a gente vai lá e vai já dar a nossa própria resposta por IA, beleza? Qual que é a minha aposta? Quando o custo de produção for muito baixo, quando, cara, o prompt não precisar ser prompt mais, virar conversa, o conhecimento técnico, ele vira inútil, beleza? Porque é conversa, eu conversando com uma máquina explicando Legal. o que eu quero, Excelente. ok? Se o Google consegue criar o conteúdo, para que ele vai ranquear um outro site? Que pancada, hein? Alguém entendeu isso aí, ó? E ele mesmo pode te responder, ok? Para perguntas de coisas que já estão por aí, beleza? Então o que acontece quando isso basicamente vira um negócio de valor basicamente zero? Tá lá, é o que eu chamo de conteúdo Pilsen, ok? Igual cerveja. Tá lá, cara, tá um churrasco, tá 35 graus, tocando um sambinha, é bom. Mas tá ali para resolver o problema meio que genérico. Agrada, tem um papel. Onde é que você vai para se diferenciar? Ok? E aí vai entrar aquilo tudo que não é IA. É aí que vai entrar. A IA vai ajudar em várias coisas. Mas vai entrar aquilo tudo que não é IA. E quando a gente estiver saturado de IA, o que não é IA vai ter um papel ainda mais importante. Exemplo, já tentou comprar um micro-ondas? Vai no YouTube e aparece assim, um vídeo, uma voz que gerada por IA, uma análise honesta de micro-ondas de alguém que nunca encostou no micro-ondas. Só com as fotos que aparecem no produto do e-commerce. Exatamente, copiando o texto de site afiliado, top 3 vendidos na Amazon, a pessoa nunca encostou no micro-ondas. Hoje a gente cai nisso, beleza? Daqui a pouco não vai mais. Satura, a audiência satura. É igual você voltar a 5, 6 anos, aquelas content farms, sabe? Aqueles clickbait, sabe? 3 coisas que você não vai acreditar, na terceira é impressionante. As pessoas não caem tanto mais nesses clickbaits. Eu falo, beleza, eu quero ver alguém usando micro-ondas. Beleza? Ah, eu fui lá e os melhores bares para você ir na Vila Madalena. Eu quero ver alguém indo lá no bar, porque a opinião daquela pessoa me importa, a experiência real me importa, entendeu? Então a IA vai ocupar o espaço que eu chamo de industrializado, Pilsen, e as pessoas vão criar o seu espaço artesanal. Você gosta de coisa amarga? Vai pra IPA. Você gosta de coisa alcoólica? Eu gosto muito de cerveja, né? Vai pra Triple. Tá? E aí ela vai te potencializar, fazer um ótimo trabalho ali. Então você tem que casar aqueles dois. Porque marketing é diferenciação. Beleza? E o que mais? Ah, você não precisa mais saber a lógica de prompt. Porque vira conversa. Sim. O que você tem que ser? Um bom conversador. Que é uma habilidade muito humana. Se você não tem repertório para fazer a pergunta certa para IA, você não vai ter a resposta você não vai ter uma resposta interessante. E aí eu falo que a gente está correndo um risco de virar um medíocre voluntário. Que nossa, a IA vem de uma resposta tão rápida, só que legal. Só que você deixa de aprender, você deixa de testar, entendeu? Então eu até brinco que assim, cara, eu acho muito legal a IA. E eu acho que ela vai humanizar o marketing de um jeito que vai ser muito bacana. Sabe? Que às vezes é dando espaço para esse cara que você falou que é artesanal, não é isso? Exatamente. Porque, cara, é a mesma coisa que 10 anos atrás, quando eu fundei a Rock, tinha Content Farm, que era gente pagando freelancer R$5 por um texto de 250 palavras que ia ranquear no Google. Sim. E tinha zero valor para a audiência. Que doideira. Então, imagina isso, entendeu? E a gente veio com, não, vamos criar conteúdos melhores. E hoje o Google pede conteúdos melhores. Aí quando chegar a IA, vai ser outro tipo de conteúdo. Então a gente sempre acha o nosso espaço. Legal. Sabe? Então o mundo vai se moldar com a IA ocupando um espaçozão e cada empresa ali achando sua voz. O que é isso? É branding. É isso aí. Posicionamento. Entendeu? Genial. Então, eu acho legal. Oi, você falou, sabe o que me lembrou? Eu construí minha casa recentemente e eu pesquisei de tudo e via no YouTube e dava um ódio quando eu ia ver vídeo de torneira e era uma foto do e-commerce. Cara, como que você vai ver funcionar? E aí eu lembrei a minha esposa me vendo ver um vídeo de triturador de alimento, um tiozinho debaixo da pia, camisa aparecendo. Falou, nossa, é mó exigente para ver vídeo, por que você tá vendo isso? Eu falei, pô, é o vídeo que eu achei que alguém tá jogando comida no triturador. Cara, na hora veio esse ponto na minha cabeça, é um ótimo exemplo. E Dé, agora eu tenho uma pergunta que sai disso, não vou devolver IA para você, acho que eu consumi já o estoque,
Eu tenho reparado alguns tipos de profissionais, a gente tem encontrado muita dificuldade de achar a pessoa, ou inscreve pessoas muito novas, não sênior, ou tanto tempo de experiência. Eu queria te ouvir o que você olha para o mercado e fala, poxa, o mercado às vezes nem está olhando e percebendo que está faltando profissional desse perfil, dessa área de estudo. O que você vê e assim, não que você vai ser o pai de Ná, né? Porque é o pai do inbound, mas, pô, lá atrás, quando você começou quando? 7, 8 anos atrás? 9, 10? RD, não, 10? 2010, 14. 10, 14. Toma, 14 anos atrás. Beleza. Querendo ou não, você estava com uma visão de futuro. Hoje, o que você olha e fala, pô, a galera não está percebendo que está faltando profissional. Eu acho que engenheiro de prompt definitivamente não vai ser sua fala, mas me diz aí, o que você acha que, assim, galera, poxa, olha para estudar tais coisas. E você falou uma coisa genial. Eu tenho um gerente no setor meu que é o mais complexo, Martech, estudou, não foi filosofia, mas algo do gênero. E eu acho, não é formado em sistema. Sacou? E o que você vê de áreas que a galera podia olhar e falar, pô, gente, olha para o que o PC falou, psicologia, onde que você acha, pode ser específico, seja software, estudo, metodologia, me diz o que o pai de Ná do inbound acha que a gente deveria olhar. Eu tô ficando meio preocupado aqui, eu tô com muito filho, eu não sabia que eu tinha... é pai do inbound, pai de Ná. Cara, eu acho que tem algumas vertentes diferentes, assim, eu evito pensar, cara, uma disciplina, uma profissão. Excelente. Acho que, cara, sei lá, programador sempre vai ter demanda pra caramba. Pô, você tem várias coisas que vão ficando mais necessárias, menos, mas eu acho que eu gosto de pensar em comportamentos. E eu acho que me vem à mente duas coisas que eu acho que elas não mudaram. Eu acho que elas são as mesmas que eu procurava e precisava lá atrás e que eu acho que continuam sendo necessárias hoje. A terceira vai ser uma fala meio bizarra, assim, meio escrota até, mas, cara, é gente que pensa. Toma! E eu acho que isso tende a se agravar com IA e com ferramentas fáceis, é isso, a gente se acostuma cada vez mais com a fórmula, com a receita, com o simples, com o fácil. Tem pouca gente passando por processos de construção, processo de errar, aprender, entender por quê, entender o que está por trás. Então as pessoas aceitam a resposta pronta, aceitam a fórmula sem entender por quê. E eu acho que isso traz um poder muito baixo de adaptação, que é o mais necessário, no fim das contas. Você ter senso crítico para entender, cara, por que funcionou, por que não funcionou. Eu tava agora batendo papo com um cara da RD, e ele falou, puta, isso aqui tá funcionando legal, isso aqui não tá, o que você acha? Assim, cara, eu acho interessante vir essa pergunta. Eu tava lá atrás, muita coisa eu criei, eu sei por que funcionava. E hoje, eu não sei se todo mundo que tá ali sabe e entende exatamente esses porquês. E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode conversar, discutir, tentar ajudar. Então, ter esse senso crítico de isso aqui funciona por isso aqui não funciona por aquilo, nesse contexto tá ok, nesse contexto não tá. Você ter a capacidade de fazer uma avaliação, de entender, cara, o que é lógico, o que não é lógico. A gente tem, falácia pra caramba no mercado, você saber identificar. Esse problema, não tô nem falando do marketing, não tô falando de sociedade. Cara, identificar o que é uma fake news hoje é um problema imenso que a gente tem. E isso acontece porque as pessoas não sabem pensar, não sabem procurar, não sabem avaliar, não tem senso crítico para fazer. Então isso para mim é um primeiro ponto fundamental. E um segundo, acompanhado disso, é o senso de disciplina, resiliência, consistência, de você se manter fazendo e se manter profundo, porque essas duas coisas combinadas, elas, quando existem, são muito poderosas, quando não existem, é muito perigoso, porque é isso. Existe a receita, existe a fórmula, procurei, tentei implementar, não deu certo, puxa, esse negócio não funciona, saí, vou tentar procurar a próxima. Cara, é extremamente frustrante e não produtivo vivenciar esse processo. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai precisar de gente que sabe criticar, sabe pesquisar, sabe entender e que ao mesmo tempo sabe que nesse processo vai quebrar a cara, vai errar e faz parte continuar tentando, continuar buscando e passando essas frustrações.
E isso, cara, assim, quem tem um mínimo de convivência com as próximas gerações já tem algum nível de... Eu não quero ser o tiozão, eu sou novo, eu não sou velho. Mas a gente percebe que, cara, a gente tá criando muitas facilidades para as próximas gerações. E essas facilidades, elas têm um custo. E esse custo me preocupa um pouquinho. Concordo, e me fez lembrar, Walter Longo fez para mim uma afirmação sobre IA, no momento que todo mundo tem alguma afirmação sobre isso, que ele falou: a IA, ela vai exigir do humano um uso e consumo de literatura e livros igual hoje o nosso corpo precisa de esteira. Que ele fala assim: o que é esteira? Ridículo, você está andando, quer ir para o ponto A, B, não, você fica andando em cima de uma tela, que é para andar em cima do mesmo lugar, gastar energia para o déficit calórico seu no final do dia sem emagrecer. Porque se você não fizer isso, você vai definhar. E a analogia do Walter Longo, cara, encaixou bem na sua fala, que é assim, cara, nós vamos precisar de ler livros. Talvez você saiba aquele conteúdo, ou se você perguntasse no GPT uma pergunta, ele respondeu o resumo do livro, mas ele estava comentando justamente, você vai ter que ler para exercitar a massa cinzenta, senão a banha vai apertar. E aí, pessoal, vou te devolver, e se eu estiver direcionando muito para conteúdo, mas eu acho que isso pode ser de forma genérica para marketing, e já vou devolver de Heavy Ops para você, Dé, mas primeiro, pessoal, eu vejo que quando a gente fala de Heavy Ops, né, pessoal, funil para vendas, vendas, pós-vendas, que é o que a gente chama de bow tie ou funil ampulheta, enfim. O que você vê quando a gente fala, seja produção de conteúdo ou marketing, da galera que passou da venda? Eu vejo que você tem muita dificuldade ainda, a galera sabe funilzinho lado esquerdo ali, ó, capta lead, converte, joga pro CRM, joga pro vendedor, gerou venda, tchau. E aí, o que você já vê de boas práticas do que a gente pode revisar, às vezes, as bases de Heavy Ops e pensar, seja marketing para base de clientes, ou seja, produção de conteúdo para quem já é cliente, cara? Cara, aí eu acho que vai ter vários níveis, né? Por exemplo, você deu o exemplo da Nuvem Shop, beleza? São 80 mil merchantes só no Brasil. Caraca. Só que lá a gente tem aqueles que são small sellers, né? Quem tá começando a loja, pá. Ali, cara, ali é intensivão de automação, beleza? E é legal, porque a gente adora cliente, a gente sabe quanto que eles estão vendendo, onde que eles agarraram no onboard, se eles conseguiram, sei lá, configurar o DNS, tá? Então, nesse caso, esse one-to-many muito, né, muito grande, cara, você tem que fazer uma régua de comunicação que ajude-os a chegar em certo nível de sucesso. Isso aí eu aprendi com o Gui Lopes, em 2000 e... Quando é Abraço, Gui. Pô, Aí, tá por aí. Tá aí, eu não vi ele ainda não. Entendeu? Quando ele era lá CS da RT, que ele fez o sistema de estágios. Eu falei, caramba, isso aí eu peguei pra mim, naquela época, 2014, ou 2015. Eu falei, cara, a gente consegue fazer uma análise, a gente consegue saber, assim, o que você precisa, qual é a ação que uma pessoa que entrou no self-service vai fazer que aumenta drasticamente a chance dela renovar. Isso é uma análise ali, em cohort, você vai lá e descobre, sabe? Divide em grupo e fala, ó, essas pessoas aqui que montaram a loja e plugaram o DNS, elas vão ter plugaram o domínio, elas vão ter um churn ali 50% menor. Então a gente tem que fazer eles plugar o domínio. Joia. Cara, o que a gente faz? E-mail, não ativou e-mail, não plugou o domínio X tempo, WhatsApp, não foi Y tempo, ligação de alguém de suporte. Falou, deixa eu te ajudar. Porque a gente sabe que a gente vai mudar a curva de retenção. Próxima etapa, vender os 6 primeiros itens, tá? Isso não é oficial não, eu tô inventando, tá? Mas vamos lá, vender os 6 primeiros itens. E como é que já ajuda a vender os 6 primeiros itens, entendeu? Pá, isso aí é one-to-many, pá. Cara, Enterprise ou Mid-Market, que é o meu produto lá. Beleza? Que é o Nuvem Shop Next. Que eu tô falando com lojas que já vendem mais de 100 mil por mês. De 100 mil a milhões por mês. Caraca. Aí não, entendeu? Aí você tem um account manager. E aí você tem o conteúdo que vai bem ali, que vai ajudar a pessoa a ter sucesso. E aí você pode usar o seu cliente para gerar conteúdo. Tá? Isso ajuda muito a retenção. Fala, cara, vem cá, vira case, vem cá. Deixa eu te promover, entendeu? Isso tudo sempre plugado, mesmo sendo muito diferentes em nível de touch points, profundidade de touch points, tudo medido, né? Claro.
sempre plugado ali numa régua um pouco mais ampla de Entendi. conteúdo geral. Porra, uma newsletter para cliente, vai para todo mundo, sabe? Ou adapta só para as personas, entendeu? Cursos, a parte de educação, isso aí pode ir para todo mundo. Por mais que estejam em estágios distintos, ainda assim você está relembrando e educando. Uhum. Então são essas camadas que você consegue medir, você consegue ter gatilhos para saber que a pessoa está chegando nos níveis necessários para renovar, para fazer upsell. Tudo isso é um sistema operacional, cara. Sim, então, Que e legal. vai criando as regras ali. E assim, eu não vi você falar nada que ganharia prêmio Nobel da inovação de tecnologia e a gente tá passando Gente. arroz e feijão que 2 rapazes falaram há 14 anos atrás. Exatamente. É isso ou eu tô viajando? É arroz com feijão, cara. É Excelente, arroz com feijão, mas a novidade já não tem valor por si só. excelente. É o erro, né? A novidade só tem valor se ela resolve um problema. Eu tô resolvendo um problema, não precisa ser novidade. É isso. Nossa, excelente. E aí, isso dá um post nas nossas redes sociais, by Peçanha. E aí, Siqueira, pra gente ir para a última pergunta e devolver para você agora um pouco do HeavyOps, e eu lembro que a primeira empresa que me ensinou sobre o tema foi a RD, foi baseado nos seus conteúdos, fui estudar sobre o Inbound Design, fui consumir conteúdo gringo. Eu vejo que quando a gente mudou o posicionamento do Identify após a fusão, foi a primeira coisa que eu levantei. A gente vai ser o quê? É agência? Eu falei, ó, HeavyOps. Seja consultoria, seja software, Martech, o que for, a gente teria que focar nisso, que era uma aposta minha que eu ouvi e, assim, é uma escolha após anos, né? De conhecer tanto isso através de você na RD, quanto com a Renata do Inbound Design. Um beijo, Rê. E aí, a minha pergunta para você, o que você vê de evolução de HeavyOps e onde você vê esse tema hoje? Porque a minha sensação é que algumas pessoas esperam ouvir, não, HeavyOps, ok, já ouvi isso tem um tempo. Qual que é o próximo termo que está bombando? O que é a próxima metodologia ou algo do tipo? Eu queria te perguntar onde você vê o encaixe de HeavyOps em 2024. Nós estamos no mês 10. E o que você vê o HeavyOps para hoje, amanhã, o futuro? Me conta um pouco a sua visão, que foi a pessoa que me falou a primeira vez do tema. Cara, eu não sei se tá, mas deveria estar no hype. Eu acho que, sério, Sim. assim, eu acho que é o momento dessa discussão, assim, eu acho que a gente, pegar do histórico da RD, a gente começou e foi descobrindo muita coisa que hoje é ridículo falar disso, e eu não quero ser prepotente, arrogante, mas eu entendo que a RD, muita coisa consolidada, hoje fora, a gente evangelizou o inbound marketing, mas muita coisa a gente teve que fazer por conta, Sim. que não existia e que a gente teve que aprender e ser pioneiro também. Eu acho que o Inside Sales foi um exemplo. Não se falava de empresa vendendo Inside Sales quando a gente começou a fazer isso, 2010, 11. A gente tinha dúvida se a nossa empresa ia conseguir vender remoto. Até então, o B2B vendia batendo na porta das outras empresas, tendo stand em evento. Não existia isso. A partir do momento que a gente começou a vender, a gente começou a ter problema de retenção. E aí começou a fazer CS, que era outra coisa que ninguém falava, que ninguém sabia, que a gente teve que descobrir por conta. Foi para os Estados Unidos, foi fazer bench, foi participar de evento, foi conversar com um monte de gente, trouxe gente de lá para fazer. A gente montou essa estrutura e começou a fazer certo. E a partir do momento que a gente foi evoluindo, começou a entender o quanto os silos estavam atrapalhando, o quanto era importante juntar isso tudo. Silos para ser tipo setor? Você tinha marketing pensando no lead, você tinha venda pensando no fechamento, as coisas não estavam muito integradas. E aí a gente começou a perceber quanto fazia diferença e era importante eu pensar nisso como um todo. E eu acho que essas coisas, cara, assim, foram muitos anos da gente quebrando a cabeça sem ter experiência e metodologia. E eu acho que a gente chegou num momento hoje que a gente tem boas práticas já muito bem consolidadas, com caminhos muito positivos e claros em termos de geração de resultado. E ainda isso não é... Por isso que eu falei, eu acho que era hora de ser hype, porque amadureceu, você tem caminhos, você tem visões. E nem sempre as pessoas estão olhando e pensando para isso do jeito que deveria. Então esse é o meu olhar para a coisa, assim. Eu acho que RevOps é hoje a visão moderna e adequada de uma estrutura de go-to-market de uma empresa, de uma junção de marketing, vendas e pós-vendas, que é, na prática, a estratégia da receita, é o que uma empresa tem mais importante. Então, foi uma coisa que cresceu, que ganhou importância, que ganhou visão, que ganhou maturidade, e eu acho que esse é o momento de levar a palavra. Eu acho que aquilo que a gente fez no Inbound Marketing em 2010, isso precisaria estar sendo feito
num nível mais profundo agora como RevOps. Legal. Eu acho que é óbvio que existem vozes, óbvio que existem falas legais, gente legal trabalhando isso, mas eu acho que a gente ainda não chegou no nível de impacto que deveria estar pela importância da coisa. Tanto que eu mudei o tema da minha palestra, que era para falar de WhatsApp, que ano passado a gente falou landing page versus WhatsApp. Explodiu de gente pelo ladrão. Eu fiquei com vontade de assistir. Mas esse ano eu troquei para RevOps e gerou uma insegurança. Falei, pô, será que a pessoa lê RevOps bomba? Isso gera... E aí a gente tá falando do pai do inbound, que tá falando de RevOps, mas... o quê? 2 meses atrás eu vi post seu fazendo curso de RevOps presencial, lendo material, fazendo exercício, porque revisitar o básico é legal. E aí, para encerrar o tema, eu lembro que eu sempre enxerguei, por ter começado por software, desde o Photoshop, eu entrei na comunicação por causa de Photoshop, ou seja, o meu perfil, e eu acho que o mercado hoje está assim por causa que antigamente a gente falava autodidatismo, hoje isso é commodity. As pessoas começavam por software, depois eu descobri metodologia avançando. Eu fui descobrir RevOps começando por inbound, e eu sempre pensava, RevOps, RM, estatística, dados e tal. E aí eu aprendi com 2 seres. Um é um ser digital, o outro é um ser humano, que RevOps começa por setor, que é um pouco do que você falou. E quando você pergunta para o ChatGPT o que é RevOps, repara depois, geralmente, a primeira construção da fala, ele fala de departamento, que tem a ver com o que você falou, e o segundo ser que ensinou isso foi um pouco a Ju Tubino, que se você olhar as movimentações que ela fez até na própria RD, iniciava em setor, depois ia metodologia, software. Então, André, obrigado super pela contribuição, pessoal. A gente está chegando ao fim, assim, a minha vontade é deixar o time ali, desligar a câmera e continuar o papo infinitamente, mas a gente vai encerrar e eu queria pedir os canais onde a gente encontra os 2 jovens aqui. Vão primeiro, Peçanha, onde que a gente pode te encontrar, sejam redes, qual que você posta mais conteúdo em cada um, no que a gente vê um pedacinho seu, conta aí. Vamos lá, eu sou @pecanha em qualquer rede social, né, porque eu chego quando tudo é mato, menos o TikTok, mas assim, o canal que eu mais gosto, que eu ponho meu melhor conteúdo é minha newsletter. Tá? Ela chama Peça-Chave. Tá? Aí ela tá em pecachave.substack.com, ou você pode entrar no site da minha escola, que é pbyp.com.br. Ou seja, minha pronúncia foi toda errada, né? Mas tudo tá tranquilo, mas se entende. Deve estar acostumado. Já tô acostumado. Eu peguei e pensei, cara, quando você acha um domínio de 4 letras para registrar, você registra. Registra, vai lá. Mas pecachave.substack.com é onde eu publico, cara, coisas que eu gosto de pesquisar, que é onde eu faço, que deixa eu estudar loucamente algo e trazer para o mundo de marketing e negócio. É o melhor lugar. Ou @pecanha, se quiser ver eu e meu cachorro. Excelente. E aí, ó, vocês estão vendo, o pai do marketing de conteúdo, falando de newsletter, né? Não tá enviando sinal de fumaça por vídeo feito por IA. E tu, Débora? Cara, meu canal pouco mais ativo hoje é o LinkedIn, André Siqueira ou André GC Siqueira username. Eu sou André GC Siqueira em acho que todas as redes, ou talvez todas. Ando bem devagar nas outras. Meu Instagram tá quase aposentado. Eu acho que eu fiz tanto conteúdo na RD que eu ando num desânimo, uma preguiça de fazer conteúdo imensa. E o LinkedIn é um formato que eu gosto muito. Eu prefiro texto sempre. Gosto de escrever, de reescrever, de editar, e ele aceita melhor esse conteúdo do que o Instagram, então tenho preferido soltar algumas coisinhas por lá. Eu acho que mais no estilo poucas e boas, mas não tô todo dia, mas quando eu solto são coisas que eu pensei, processei bem, que eu acho que entregam valor. E você me encontra também meu livro, mentorias, outras formas de se aprofundar o livro. Eu faço um jabá sem vergonha nenhuma, porque eu dou 100% dos direitos autorais para o Gerando Falcões. Então é uma forma de fazer o bem também. Você encontra ele na Amazon, nas principais livrarias. Bom, o nome do livro? Máquina de Aquisição de Clientes. Aí, então, primeiro, pessoal, obrigado, super, assim, aprendizado constante, há mais de 14 anos aprendendo com vocês, mercado. Foi um papo super legal, ouvi que tinha expectativa de que nós precisamos ouvir cada vez mais, voltar no básico, revisitar temas, sair de temas de marketing, estudar psicologia, olhar RevOps. Então,
Foi incrível o papo com vocês dois. Obrigado por contribuírem tanto para o mercado. 8D HubFi um dia já foi uma agência de 2 pessoas. E baseado no conteúdo que vocês dois hoje podem proporcionar, a gente direcionar. Então, assim, não sei se vocês estão vendo o tamanho desse evento, mas nitidamente vocês dois têm uma contribuição bizarra nisso. E é de arrepiar lembrar que há 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gente estava iniciando como pequeno projeto e que base do conteúdo que vocês desenvolveram pôde proporcionar isso aqui de coração. Sou Poucas muito coisas grato. me fazem tão feliz quanto ouvir isso. Eu venho pro RD Summit feliz da vida todo ano e acho que dificilmente eu vou deixar de vir para presenciar isso. Eu te agradeço pelo depoimento, pela abertura. Foi um prazer bater esse papo aqui. Eu também, cara. Pra mim, assim, ajudar, educar, ensinar é meu propósito, sabe? Então, obrigadão pelo convite. Fui bato do caralho, cara. É isso. Obrigado, pessoal. E encerramos aqui o nosso papo do No Time for Gurus. Jovem, falamos das redes sociais. Esqueci a minha, Marcão Andrade. Qualquer lugar que você procurar, eu tô lá. E 8D HubFi. Também procure YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok. Estamos com um time bem legal de social. Então segue lá que tem muito conteúdo legal. E obrigado a DH Mídia, parceiro nosso aqui na produção desse podcast. E, gente, obrigado diretamente do RD Summit, meu evento favorito, com aqui amigos que o mercado e que o inbound nos proporcionou. É isso, valeu, comenta, faz tudo aí que a galera comanda, que o conteúdo tá muito legal. Um abraço, até a próxima. Vai, gente.